Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje do BitB11, né? Um fundo que a gente já falou aqui no canal. Quem já é inscrito já conhece esse fundo. Aliás, se você ainda não está inscrito, por favor, pode se inscrever nesse exato momento. Não custa nada, é de graça. Mas vamos falar dele novamente aqui. Ele é um fundo que ele busca aí, né? Um retorno relativamente conservador, né? Pagar ali entre 1 a 1,5 a mais do que o benchmark do fundo, que a gente vai ver, né? Um título de NTNB, né, atrelado a IPCA mais uma taxa fixa. Ele é um fundo, né, de infraestrutura, portanto, ele é isento, tá, de imposto de renda, tanto nos rendimentos como nos ganhos de capital, né, da cota. Ele tem uma taxa de administração de apenas 0,80 e não tem taxa de performance, portanto, o custo dele é bastante vantajoso, bastante enxuto. Como eu falei, né, o retorno-alvo ali é a NTNB, né, 2028, mais 1 a 1,5 que o gestor tem conseguido entregar. A gente vai ver o histórico da rentabilidade mais para o fim, tá certo? Então aqui a gente consegue ter uma boa visão do fundo, é um fundo ainda pequeno, com 126 milhões de patrimônio, 4.130 cotistas, né? Tem uma duration longa da carteira de 5,7 anos. O fundo está relativamente bem diversificado, com 25 emissores no portfólio, está com carrego na carteira equivalente a IPCA mais 7,67. A gente vai ver com mais detalhe exatamente o que isso significa. A cota patrimonial dele é de R$ 93,62 e ele está sim negociando com um desconto sobre o valor da cota patrimonial. A gente também já vai ver isso, não sai daí. O fundo distribuiu 0,51 centavos por cota. A gente vai ver também se houve queda, se houve aumento, já já, tá, pessoal? Então aqui o gestor traz alguns comentários macro, né? Mas vamos para o que interessa aqui mais para nós, que é a carteira do fundo propriamente dito, né? A visão do portfólio. O fundo tem uma pequena parte em caixa, né? Pouco mais de 4% aqui, que ele usa também a NTNB 26 e o próprio Bitmark como um pouco de caixa. Não sugiro que você faça isso na sua carteira de investimento pessoa física, mas o fundo utilizando aqui não é nada demais também, tá? Então, as principais posições aqui do fundo, né? Está em geração de energia, a gente vai ver isso de forma mais didática também, mas você vê que tem, né, um percentual grande aqui do PL do fundo, 11,5, no segmento de geração, né, geração eólica, 5,60 em rodovias, 5,4 em saneamento básico, 5,21 na PetroRio, né, no petróleo, e geração de energia também 8,34. A grande maioria atrelada ao IPCA, tem alguns aqui também ao CDI, né, de uma rodovia, e um outro, né, da área de telecomunicações, né, Highline, também atrelado ao CDI. É um fundo, né, majoritariamente ao IPCA, né? Então aqui a gente vai para a distribuição setorial, como eu falei, a parte de energia responde pela maior parte, seguido por rodovia com 19, quase 20, aí, né, bem diversificado aqui em telecom, transmissão, terminal, portuário, saneamento básico. O fundo ele é um fundo mais para conservador, né, do que arriscado. A gente vê pelo rating de crédito, né? Grande parte ali, 44 são ativos, né, double A, né, com perspectiva positiva e negativa aqui 10% de casa, triple A com 12,57, né, A com perspectiva positiva 9,31 e sem range de crédito 13,4, mas isso não quer dizer que isso seja também muito arriscado, né, apenas que por algum motivo de custos ou do tamanho do volume não justificou você contratar uma agência para fazer uma classificação de crédito do ativo, tá, pessoal? Então, o fundo ele é sim relativamente conservador. Aqui está algumas informações que a gente já tinha visto lá, né? Lá em cima, 25 ativos na carteira, tá? Um spread ali de 2,43%, então acima do que ele mesmo se propôs a entregar. Então está aqui o histórico, né, do ganho por cota e o distribuído, seguido pelos meses. A gente vai ver aqui que o fundo, né, distribuiu 0,51 centavos por cota, então está aqui a cota de mercado, né, tem se mantido ali nessa faixa ali entre 87, 89, nunca consegue ultrapassar muito isso, né, praticamente desde já de um ano, assim, nos últimos 12 meses, né, e aqui a gente vê uma queda nos rendimentos, né, explicada
principalmente pela inflação, né, pela queda da inflação. A gente teve alguns meses de deflação e existe uma defasagem, né, entre o mês corrente e esses meses que houveram a deflação. Agora a inflação já começou a acelerar de novo, mas a gente ainda vai ver sim ali em agosto não tem como precisar aqui exatamente quanto vai ser, quanto o gestor vai distribuir, na verdade, mas ainda assim vai ser um rendimento baixo, né? Você vê aqui, ó, esses meses aqui de agosto, setembro e outubro, ano passado, se vocês bem lembram, a gente gravou um vídeo falando sobre essa queda, e essa queda foi explicada pela intervenção, né, do governo dos impostos aí da gasolina, que provocou uma baixa momentânea da inflação e que afetou a distribuição de rendimentos. Então agora a gente, por um motivo um pouco diferente, né, mas embora o preço da gasolina também tem sido contido de uma certa forma, mas essa inflação baixa aqui nesse período, né, ela está predominantemente por outros motivos, mas que vai impactar, né, de um jeito ou de outro no rendimento do fundo, tá certo? Então aqui a gente vê o desconto, tá, em relação à cota patrimonial, ele aumentou bastante aqui nesse mês e no mês passado, né, com a piora do mercado. E, né, praticamente esses fundos, né, que são muito utilizados para renda, quando cai a renda, quase todas as vezes aumenta o valor do desconto, né, o pessoal vende. E aqui a tabela de sensibilidade, então, mais ou menos hoje, quando eu estou falando esse vídeo, está nessa faixa aqui, mas vamos considerar R$ 88, você estaria sendo remunerado equivalentemente a IPCA mais 7,63, lembrando que os rendimentos são isentos de imposto de renda, tá certo? E aqui a gente chega, né, no valor do desconto em relação à cota patrimonial, né, o fundo está sendo negociado com 93,45 do seu valor patrimonial, o que é um desconto relativamente grande, já teve um pouco maior aqui justamente nesses períodos, né, que coincidiu aqui, né, isso aqui não é coincidência, entre agosto e setembro aqui, e aqui, né, pegando até julho, agosto, setembro também, o desconto foi, né, abriu um gap bastante alto aqui, e aqui a gente está vendo o início desse movimento. Como a inflação, ela, né, agora tende a se recuperar um pouco, né, então eu acho que a gente não deve ter essa amplitude tão grande, mas eu acho que esse desconto deve persistir durante um período, né, enquanto os cotistas, né, virem ali o seu rendimento baixo, esse desconto tende a se perpetuar, tá certo? Em relação à rentabilidade aqui no mês de julho, a cota patrimonial teve um avanço, 5,62, mas a cota de mercado sofreu, né, uma queda aí de 1,12%, tá certo? Então aqui, né, em termos de rentabilidade, tanto a cota patrimonial quanto a de mercado tem conseguido superar o seu benchmark, né, que é a NTNB 28. Então, mérito para a gestão, e aqui está cada ativo do gestor, né? Esse aqui é a principal posição, que é um complexo eóleo, mais de 11% do PL. Aqui ele detalha, né, cada um dos ativos que o fundo investe, né? PetroRio, que a gente falou lá, empresa também bastante conhecida, tá certo, pessoal? Então foi só um acompanhamento aqui desse fundo. Quem é do canal já acompanha ele há mais tempo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, absolutamente de graça, você só tem a ganhar. Valeu, grande abraço.